A Universidade Federal do Tocantins, Campus Gurupi e o curso de jornalismo da Unig apresentam Fala Consciência, seu podcast semanal de divulgação científica. Apresentação Lucas Santos e Alex Canguçu. Um bate-papo sobre produção científica com pesquisadores de Gurupi e região. Fala pessoal, aqui é o professor Alex Canguçu. Fala pessoal, aqui é o professor Lucas dos Santos. Nós estamos começando o podcast Fala Consciência, podcast voltado à temática de ciência e sociedade. Lucas, quem é a nossa entrevistada desse dia? E hoje, Alex, a gente vai conversar com Marliene Severiano. Tá correto, né? Corretíssimo, meninos. E antes de iniciar a nossa entrevista com a Marliene, só lembrar ao pessoal aí, né, a galera, sobre as redes sociais. Quem tiver interesse aí de acompanhar podcast Fala Consciência no Instagram, tá lá o perfil @FalaConsciênciaPDC, e nosso canal no YouTube também Fala Consciência PDC. A gente também tá no Spotify e toda segunda-feira às 20 horas na rádio Unig FM 95.9. Mais alguma coisa? Isso, e também agradecer a presença aqui dos nossos colegas, né, Wesley Barbosa e Leandro Silva, que estão dando suporte técnico para a gravação e o dia de hoje do podcast. É isso aí, que esse é um projeto da UFT Campus de Gurupi em parceria com o curso de jornalismo da Unig e a rádio 95.9. E vamos, Unig FM. Nós estamos saudando todo mundo, vamos dar um abraço também ao pessoal da FM, né? É isso aí. Paulo verdade, turma, né? E toda a turma lá do Paulo e Chiquinho. Um abraço aí a todos vocês. É isso aí, abraço pessoal. Bem, então, cumprimentando todo mundo, quero cumprimentar agora a Marliene. É um prazer tê-la conosco. A gente quer conversar contigo, aprender um pouco mais sobre a sua atuação aqui na cidade de Gurupi. É uma empreendedora, nós sabemos disso. Vamos tratar sobre isso também. Marliene, nesse primeiro momento, a gente quer conversar e saber um pouco da sua história, formação, de onde você é e como foi a sua chegada na cidade e esse desempenhando essa atividade que você vai falar aqui hoje conosco. Por favor. Ótimo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo um pouco, né, da minha história com vocês, né, e com a audiência de vocês. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca, cidade do Rio mesmo, né? Porque eu sempre falo que eu sou do Rio, as pessoas falam, mas de onde? Do Rio de Janeiro. Ótimo. Eu comecei minha trajetória profissional na minha cidade, eu vim para o Tocantins, foi em 2019, né? Eu fiquei em Palmas e só em 2021 que eu vim de fato para Gurupi. Eu conheci Gurupi em 2020, no final de 2020, né, naquele período da pandemia. Gostei muito da cidade, mas só conheci a cidade de verdade ano passado, né, gente? Porque quando a gente pôde realmente participar de eventos na cidade. Sair das casas. Exatamente. Né? Até então eu conhecia o céu de Gurupi dentro lá do meu quintal. E você é formada em Relações Internacionais. Eu fiz faculdade de Relações Internacionais no Rio, me especializei na área de logística de comércio exterior, já trabalhei dentro dessa área mesmo no Rio de Janeiro, tem vários cursos nessa área de importação, exportação. Foi quando eu vim para o Tocantins e iniciei atividades dentro do PEX, que é um programa de qualificação para exportação. E através desse programa eu tive a oportunidade de conhecer bem o estado, né, e acabei conhecendo também o município de Gurupi e todo o potencial, né, que o nosso estado tem hoje. Falo que eu já sou tocantinense. Todo o potencial que o nosso estado tem hoje ainda, né, e eu falo que quem vem de fora costuma dar muito mais valor para o Tocantins, para Gurupi, aproveita muito mais as oportunidades. Sim. Do que quem já está aqui. É muito comum a gente escutar dos jovens, principalmente os que são daqui, estão nas universidades, no ensino médio, que eles querem ir para São Paulo, que eles querem ir para o Sul, se especializar, arrumar trabalho, enquanto eu vejo muitos profissionais fazendo o movimento inverso. Né? Assim como eu vim do Rio de Janeiro para o Tocantins, tem muitos paulistas, muita gente do Sul, enfim, de todos os estados.
e vem e empreende, e vem e estuda, né, e evolui aqui no estado e vai adquirindo aqui seu patrimônio, suas famílias. Porque além de ter aqui muitas oportunidades para quem quer empreender, o Tocantins está bem aquecido em relação a isso, e aí eu já olho bem específico a Gurupi, eu observo assim, que dentre outros municípios, a gente sabe que Palmas, Araguaína é bem evoluído, mas observo que o ecossistema aqui de Gurupi é bem desenvolvido. É diferente, é diferente, né? É diferente, você tem uma rede de apoio, né? Você consegue dar alguns passos muito mais rápidos através desses apoios. Então, eu vejo que a gente tem essa vantagem aqui dentro da nossa região. Quem quer empreender consegue ter acesso com facilidade. E isso te traz muitas vantagens, né? Na hora de você escolher também, quando você olha para Gurupi e vê que é um lugar que te dá uma qualidade de vida. A gente não tem a melhor saúde pública? Não, em nenhum estado você vai encontrar. Essa é a verdade, né? A gente está passando por um novo governo agora, e sempre que troca governo a gente tem impacto. E independente disso, a gente tem um modelo, né, que é o SUS, um sistema de saúde que ele é muito valorizado internacionalmente, mas tirando alguns detalhes, é um buraco, é uma coisa, é uma outra, é chuva, é sol, a gente tem um índice de violência muito mais baixo do que em muitos lugares, né? A gente não tem transporte público rodando agora, mas parece que a gente vai ter no segundo semestre, né? Independente disso, a gente tem uma facilidade de locomoção dentro da cidade que logo ali em Palmas você já não tem. Eu escuto muito o pessoal falar. Tem uma particularidade mesmo, né? Talvez seja isso que faz com que os resultados, né, que você está enumerando, se torne a cidade diferente e alcance esses resultados tão expressivos, né? No sentido da inovação, do empreendedorismo de maneira geral, né? Sim. E só para eu entender, então você veio do Rio 2019 para Palmas. Isso. Em função da agência, como é que foi? Como é que tá a agência nessa história aí, a Apex? Não, então, eu vim ao Tocantins em 2018, meados de 2018. Tá. Conheci, fiquei em Taquarussu, olha lá onde foi ficar, né? Assim que eu cheguei. Então, me apaixonei, foi gente. Bem um lugar estratégico. Nossa, não tinha como não querer voltar. E aí eu gostei. E como eu já estava, assim, descontente, né, com a minha carreira profissional lá no Rio de Janeiro, né? Então, como eu falei, uma outra realidade, o deslocamento, por exemplo, 3 horas de deslocamento para ir, 3 para voltar, é uma coisa normal. Qualidade de vida, né? Normal. Exatamente. Perde muito. E isso é comum, né? Exatamente. Pra galera. Né? Então, assim, são 6 horas do seu dia, 5 horas que você perde se deslocando para algum lugar, né? Dentre outros fatores. E eu queria experimentar uma nova cidade, um novo estado. Pensei em ir para São Paulo. Já estava nos seus planos, sair? Já estava. Eu queria ir para Franca. Queria descobrir qual é o lugar, né? Eu já estava decidida em ir para São Paulo, para Franca. Né? Só que aí depois que eu fiz a visita aqui, eu repensei e fui ver algumas oportunidades no estado. E aí eu vi a oportunidade de participar do PayEx, né? E eu me encantei porque a missão ali que eu fui participar como técnica, fiz todo um processo seletivo, né? É um processo, tá. A missão do técnico é você capacitar as empresas para que elas fiquem aptas a exportar. E é um programa que ele é 100% gratuito para a empresa, né? Então o empresário ele não tem custo nenhum com o programa em si. E fazer essa transformação é algo que me motiva bastante. E aí, enfim, eu amei. Isso que eu ia te perguntar, para definir o que é o PayEx, né? Assim, Então, o PayEx ele é o programa de qualificação para exportação. Ele é um programa da Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção, Exportação e Atração de Investimentos Internacionais. O foco da agência, como o nome já diz, né, fazer esse fomento da exportação. E ela criou o programa, que é o PayEx, para que o empresário, que ao chegar nas oportunidades, que é uma rodada de negócios, uma feira internacional, ele esteja apto a ter essa negociação, apto a fechar uma negociação, uma proposta. O desembaraço disso tudo, exatamente. Né? Então, ele vai entender desde como ele vai desenvolver o mercado-alvo, como ele vai prospectar cliente,
como que ele vai desenvolver o material promocional, como que ele vai negociar, formar o preço de exportação, vantagens tributárias que ele pode ter, né, durante todo esse processo. Quem tiver interesse, quiser saber um pouco mais sobre o programa, a gente ainda tem vagas abertas aqui no Tocantins. Podem ser empresas de qualquer porte, desde que tenha o CNPJ ativo. Tá? Eu vou passar o contato aqui, dá licença, que eu vou pegar uma colinha fica à aqui. Vontade. Vocês, quem tiver interessado, pode enviar o e-mail para monitor.palmas@apexbrasil.com.br. monitor.palmas@apexbrasil.com.br. Além disso, pode entrar no site da agência, tá? Da Apex Brasil. Lá tem uma página dedicada ao programa, só colocar lá PX, tá? Tem um vídeo explicando como que o técnico trabalha com a empresa, quais são as vantagens, inclusive tem esse mesmo e-mail lá como contato. Sim. Quando a pessoa faz a consulta nesses sites da Apex, né, da PX, a gente tem muita informação muito relevante, que talvez a gente não está muito acostumado a ver esses números de países que tem uma demanda, né, tem uma necessidade de produtos, né. Eu falo isso, Marlene, e Lucas, porque a Kelma, né, da Antigen, ela está fazendo, ou está quase concluindo esse programa da APX, e ela tem falado maravilhas sobre a descoberta dessas informações, gráficos, oportunidades de fazer comércio exterior, né? Que os empresários aqui talvez não tenham muita oportunidade de escutar isso no dia a dia. A gente vê mais o mercado interno e acaba que essas informações animam, né, os empresários com uma nova janela de oportunidade para exportar e para gerar recursos. E assim, eu não sei se você pode falar muitos detalhes, né? Mas tem um ambiente favorável aqui na região, como é que para exportação, né? Eu já te falo como profissional e com o olhar da minha empresa mesmo, né? A gente tem um ambiente muito favorável para fazer exportação, assim como a Kelma, né, teve essa experiência incrível. A gente identifica muitas empresas que não tinham esse olhar de fato, que não sabiam que podiam exportar, que tinham um produto exportável, que se precisava apenas fazer uma adequação ao seu produto. Às vezes a empresa ela tem um serviço, né, ela já desenvolve ali alguma atividade paralela ao fornecimento de produto, ou ela é exclusiva de serviços também. Então, acessar o mercado internacional hoje não é nada tão complexo, né? A gente tem hoje várias ferramentas e no pós-pandemia, o que a gente observou? Muitas negociações, muitas oportunidades, muitos contatos são feitos de forma virtual. Então, imagina se você consegue se conectar com um parceiro, fazer através de uma videochamada, uma negociação sem precisar se deslocar, né? Ter custos com o seu deslocamento, hospedagem, para poder conversar e apresentar a sua proposta. Né? Então, cada vez mais o mercado internacional está aberto a transações. Né? É claro que a gente precisa sempre analisar os dados, as informações que passam sempre por atualizações, né? Acordos internacionais, tivemos vários firmados nos últimos anos aqui no Brasil e com perspectivas de novos acordos a serem assinados, né? No caso da Kelma, eu motivo muito, né, ela participar de várias ações que são voltadas a mulheres. Hoje existem já várias ações dentro das práticas de comércio exterior, de vários órgãos diferentes, destinado a empresas que sejam majoritariamente... Geridas por mulheres, né? Geridas por mulheres, ou que as mulheres sejam a maior parte do seu quadro societário. Né? Justamente para que ocupe esse espaço que a gente observa que existe ali uma necessidade de gerar uma equidade de gênero. E a pergunta do Lucas, quer dizer, tem oportunidade, né? Demais. Principalmente, né, quando se tem no quadro societário
mulheres ali, né? Para poder atender aquela questão da diversidade, oportunidade para todos, né? O que é importante dentro da área de comércio exterior? No caso, focando na exportação. A exportação que servir para uma empresa A, produtora de canecas, a empresa B não necessariamente vai seguir o mesmo fluxo. A exportação ela tem que ser analisada caso a caso. E aí, de acordo com as estratégias do seu negócio, né, e com o seu perfil de produto, e o que de fato você quer, seu modelo de atuação, é que se vá desenvolvendo o caminho da exportação. Então, pode ser que a sua empresa, Alex, ela faça caneca e a do Lucas também. Só que o Lucas, ele quer uma coisa mais personalizada, ele não quer aumentar a produção. E você já quer colocar maquinário e fazer em larga escala. Né? Os dois fazem canecas. Pode ser o mesmo não material. Se limita, não atrapalham, né? Vamos dizer assim. Não. E a sua estratégia ela vai ser diferente da do Lucas. Então, por isso que eu falo que os pequenos também têm muito potencial. E principalmente se a gente for olhar agora, produtos que sejam da região da Amazônia Legal, que é o caso aqui do Tocantins. Né? Então, o que o Tocantins exporta? Soja, milho, commodities? Sim. Tocantins é um estado de destaque, né, na exportação, né? De commodities. Mas a gente pode reverter. Ampliar mais. Reverter não, né? Porque aí diversificar, vamos dizer. Diversificar mais, a gente pode ter números mais expressivos para o estado. De produtos com valor agregado, chegando a mercados internacionais. E essa parte que você comentou, tipo assim, ter o olhar também para o pequeno, né? Talvez a gente ache, não, eu não enquadro nessa temática de exportar. Na verdade, enquadra sim, né? E pode ser que seja esse ponto que vai dar aumentar a diversidade e participação do Estado, né? Como negócios, né? E essa é talvez uma importância dessa capacitação, abrir essa oportunidade de mostrar para as empreendedoras, para os empreendedores, que é uma oportunidade relevante, né? Para isso, né? Então... Exatamente. Marlene, você sabe que a gente tem uns produtinhos aqui também, né? Que a gente trouxe para presenteá-lo, né? Falando de empreendedorismo. Então, aqui a gente tem alguns produtos que foram desenvolvidos aqui, né? Foram produzidos aqui em projetos da UFT. No caso, projetos de pesquisa e extensão, né? Então, sem fins lucrativos, eu não sei se cada professor vai transformar num produto, mas tem esse potencial, né? Começa por aí. Começa por aí, né? Depois. É um álcool em gel de um projeto da professora Carla Colares, né? Não estou errando o nome dela não, né? Senão ela me mata. Da professora Carla do curso de Química. Da professora Melissa Rodrigues, esse aqui também é um creme hidratante utilizando plantas da cultura indígena da região. Nossa, selva e jatobá. E aqui um sabonete também, aqui de um projeto de extensão que é para ensinar as pessoas da comunidade a produzir sabonete artesanal como uma fonte de rendas, né? A renda deles é do professor Nelson Souza, também no curso de Química, né? Os projetos alguns dos projetos são desenvolvidos aqui. Então, sempre que a gente está com essa pegada também de sempre presentear o convidado com produtos gerados aqui nos nossos projetos. Amei. Vamos deixar aqui para fazer propaganda. Isso aí já é teu. Vamos. Então, vou aproveitar e eu trouxe também uma coisinha para vocês. Olha, momento de brindes. Difícil a gente aproveitar que, enquanto ela está pegando, aproveitar e dizer a todos que essa proposta dos brindes está aberta para todos os cursos da UFT, do campus de Gurupi, e é só entrar em contato conosco para a gente fazer o registro aqui nos episódios do Fala Consciência. Então, todos os professores da UFT são convidados a integrar nesse projeto de extensão e a divulgação aqui no Fala Consciência. Eu já estou olhando aqui, tá? Marlene, muito obrigado pela Pode olhar? Aí, viu? Uau! Legal, da Amazônia Comércio. Personalizado, cara. Que massa, muito obrigado. A gente não esperava. Surpresa. Você está vendo, Leandro? A gente vai usar agora
Agora aqui depois Os tem episódios, Amazônia Comex, que é o próximo assunto que nós vamos perguntar. Então, vou fazer propaganda. Obrigado. Esse Legal, trabalho viu? é um Deixar trabalho aqui. desenvolvido pela minha amiga Zilanda, da Arte da Zi. Ah, você vai me dar o contato dela dou. depois, para eu Tem o fazer. cartãozinho. Ah, tem aqui, né? Sim. Arte da Zi. A Arte da Zi, mas pode falar o contato. Ah, se pode falar. quiser. Tá aqui, ó. Eu falo. Artes da Zi. Fala aí, Alex. É o WhatsApp aqui, provavelmente, Isso. né? É 63 98488 6909. Quem sabe também Deixa a aqui, Arte da né? Zi possa um dia ser entrevistada aqui no Aí, Fala de repente. Eu acredito que Consciência. ela vai ter muito conteúdo para com dividir com certeza. vocês. Ela fica no Mercado Municipal. Uhum. A loja dela é junto com a loja da minha amiga Dilce, que é Capim Dourado, Gurupi. Aham. Tem o Instagram Então a também. gente tem essa pretensão de também trazer aqui, né, produtores, empreendedores locais que já estão aí atuando, para a gente também divulgar, porque o podcast quer Fala Consciência, né? Voltado à ciência e sociedade. Então a gente quer realmente fazer que essa integração aconteça. E que todos falam de ciência, todos falam de sociedade, todos vivem harmoniosamente e gerando desenvolvimento, né? Sim, com certeza. E aí, falando de exportação, a Dilce trabalha com capim dourado já faz alguns anos, a mãe dela já trabalha também. E ela já exporta o material dela para mais de 5 países. Ó. Ah, já é um Então, belo... já Então ela fez o treinamento também, né? mas também ela é parceira da minha empresa também. Ah, então, sim. assim. É da tua empresa, não vamos falar. Eu a Entendi. conheci já tendo essas demandas, né? E esse processo dela foram os clientes que buscaram. E isso é muito comum aqui. E o que a gente vai trabalhar em parceria com ela agora vai ser ela fazer uma prospecção ativa. Aham. Né? Porque O faz que toda a é diferença. prospecção ativa? O que acontece muito aqui, né? Já vou te dar o exemplo e muitas pessoas vão se enxergar. Eu quero comprar capim dourado em volume. Então eu venho, sou da Itália, vou procurar, você vai me fornecer. A prospecção ativa seria você aqui do Brasil me procurar e me oferecer esse produto. Então você vai buscar quem é o seu perfil de cliente ideal e não vai ficar sentado esperando que alguém venha te fazer um pedido. Divulgando aí Exatamente. Assim você vai cuidar da saúde financeira da sua empresa, fazer com que ela cresça, que a sua exportação Então, seja prospecção constante. ativa então é correr atrás Exatamente, do cliente. mas de maneira estratégica. Né? Fazer um estudo, um planejamento, uma seleção do seu perfil, né? Que se enquadra, A né? gente tem que desenvolver primeiro quem é a sua persona, quem é o seu Exato. cliente ideal e a partir daí desenvolver ali as estratégias que você vai utilizar. Aí já entra a questão do marketing, né? Para fazer essa prospecção. E ela fez isso, então. Ela vai começar a fazer isso Vai agora. fazer isso agora. Você lembra o Instagram dela? É Capim Dourado GPI. E agora eu fiquei bem curioso. A foto ficou boa, tua, Alex. Melhorou. Melhorou, Lucas. Melhorou. É uma caricatura. Então, porque tem vários estilos. é legal aí eu não queria demais. nenhuma que fosse assim, muito. E Não, o legal, né? Marlene, que você foi lá no Fala Consciência e essa foto tá lá, né? Tá lá, Essa tá lá Nossa, que legal, viu? Muito São bom. as primeiras fotos que tem perfil de É, vocês. que Eu lembrei que A também, gente né? fez para inaugurar o perfil, né? E conhecer os apresentadores. Marlene, agora não vamos. Se Lucas que tem algum outro ponto, Lucas? Não, eu quero perguntar da empresa. É isso aí. Era da esse o Amazônia ponto. Comex. Nós queremos saber sobre a Amazônia Comex. Fale um pouco agora sobre a tua empresa. Então vamos lá. Você tem sócios? Tenho sócios. Eu tenho 2 sócios. Um é o Rodrigo Cordeiro, que também é meu esposo. Ah, é? É. O Rodrigo é o Rodrigo, Ah, é não o sabia. estudante da UFT? De engenharia. Então, um abraço para o Rodrigo, né? Provavelmente vai estar assistindo aí, vai estar comentando também, né, Rodrigo? Um abraço Com a ele. certeza. Sabe E que o ele outro- comenta, né? Ele comenta. E o outro é o Eurípides. O Eurípides, O ele professor Eurípides. é o professor. Conheço. do Um Senai. abraço também ao Eurípides. Então já conhece os dois, Eu conheço, né? conhece? Eu tô em Professor dúvida qual é o Eurípides. Eurípides. Ele trabalha também na SESI. Porque No tem um Senai. Eurípides Senai, que é no aluno Senai. aqui. No Senai, ele também está tocando o projeto que é o Tocantins Mais Produtivo aqui na nossa região. Ah, sim, ótimo.
É um bom nome pra gente conversar também. O Eurípides, ele tem ali assunto para 3 podcasts. E ele tem uma rede de contato muito grande no LinkedIn. No LinkedIn, no Instagram não sei, mas no LinkedIn ele tem bastante. Tem bastante conhecimento. E bastante conhecimento. Eu conheci ele, foi numa palestra lá no IFTO. Ah, sim. Que ele deu uma palestra lá no eu acho que foi Ideaton. Do Ideaton. Não desse ano, do ano passado. Ideaton do ano passado. Que foi no IFTO. Foi lá que eu conheci o Eurípides. Mas continua. Então vamos lá. Já conhecem bem, né? São meus sócios. E aí eu já participava desse programa, que era o PayEds, e eu identificava o quê? Que muitas das empresas que eu capacitava, elas iam buscar serviços em São Paulo, né, majoritariamente, no Sul. E aí eu falei, não, vamos criar aqui algum negócio voltado para atender essas empresas. Eu já tinha essa provocação em mim. E aí, quando eu conheci o Rodrigo e depois o Eurípides, através do Rodrigo, surgiu a ideia de criar uma empresa voltada para serviços de exportação. E a gente amadureceu muito esse processo. Eu falo que Gurupi ele tem um ecossistema muito favorável, porque quando a gente resolveu abrir o nosso negócio, criar a nossa empresa, nós fizemos o processo de incubação na incubadora Inovo, da Unirg, né? Fizemos todo aquele processo de modelo de negócios, estruturação da empresa, passamos por consultorias. Apesar de termos muito conhecimento, né? Então, o Eurípides, ele é consultor, ele é mentor de negócios, eu também sou mentora, sou consultora, independente do programa, e da minha empresa já era. O Rodrigo tem uma boa base com gestão de startups, mas a gente foi fazer esse caminho, porque quando você é um empreendedor, você precisa fazer esse caminho, né? Não tem nenhum segredo de instantaneidade para você ter um bom negócio. E aí a gente criou a empresa. O foco da minha empresa é o quê? Ofertar os produtos através de exportação que sejam oriundos da região amazônica. Né? A gente hoje tem um volume expressivo de produtos da região amazônica que são comercializados no mundo todo. Porém, esses produtos não são comercializados por empresas brasileiras. Né? Então, não. Como é que faz? Hoje a gente tem atravessadores, ou então grandes trades, que ela, por exemplo, ao invés de eu vir aqui e comprar os sabonetes que foram desenvolvidos, né, e fazer uma relação ganha-ganha justa para haver o desenvolvimento regional, que a sua empresa cresça saudável, que, né, impacte todo o ecossistema, eu posso vir e comprar de você, tentar o preço mais barato que você puder, me ofertar, entendeu? Comprar em volume, não te falar para onde está indo esse produto. O que acontece muito com capim dourado, né? E, assim, eu tenho alguns contatos lá em Mateiros, lá no Mumbuca. Geralmente esse pessoal, eles mandam para o cliente, e a formação do preço é a formação do preço local. Então a gente sabe que tem brinquinho ali que é vendido a R$4, R$5. E aí, quando vai ser comercializado lá fora, é um produto da Amazônia, é um produto no caso, né, Amazônia Legal, sim. É um produto que está conectado à bioeconomia, é artesanal, feito à mão. Né? É o capim dourado. Né? E aí você pega um brinco que é vendido a R$10, R$15 aqui e vende a 100. Né? No caso, é vendido em euro, vendido em dólares. Aí, se a gente fizer a conversão, é quase R$100 um brinco. Então, isso tudo isso aí é uma pitadinha, né? São só alguns exemplos de tudo que é comercializado, fora os produtos que saem, de fato, dos produtores que estão lá na Ilha do Marajó, de quem está em locais que são mais afastados, né? E quando eu falo Amazônia, eu falo Amazônia mesmo, né? Todos os estados que são impactados. Não é só quem está aqui com uma loja no centro da cidade.
Então, escoar essas mercadorias é o foco da nossa empresa. Né? Então, assim como a gente quer prospectar, fazer uma prospecção ativa para a Dilce, deixar de só vender para o cliente que vem até ela e ela passe a vender para os clientes que ela vai prospectar, porque aí ela vai ter o quê? Meta de vendas, ela vai crescer, ela vai gerar vagas de trabalho. Então, a empresa acaba fortalecendo o comércio regional aqui, né? Sim. Assim, porque o lucro que ficaria só pro grande que vem, né, acaba ficando também pro produtor aqui, né, para a região. Exatamente. O nosso foco é gerar essa relação ganha-ganha. Porque não adianta a gente ter o nosso lucro, né, e não fazer com que você cresça. E sem contar também, Lucas, que quando uma empresa como a Amazônia Comex entra nessa parceria, que ela estava falando, pelo que eu entendi, né, você revela a relação por inteiro. Sim. O atravessador vai fazendo as coisas e quem é que o produz não sabe o que está acontecendo. E é importante você saber de todo o trajeto, né? Porque é a sua marca que está em jogo. Exatamente. Então, não está errado você vender para uma pessoa que vai comprar em grande volume, vai revender. Isso não é errado, não é um mas crime você tem que também. estar acompanhando, né? A entrevista que a gente teve recente, a menina falou exatamente isso. Tem que saber como é que o produto vai ser armazenado. Sim. É mais ou menos nesse contexto. Não, e tem uma relação mais justa também, né? Assim, mais benéfica para saudável, né? Ganha, né? No sentido. Exatamente. E assim, a tua empresa, então, ela foi incubada, né? Ela começou incubada. Como é esse processo de incubação, assim? Olha, o processo de incubação, ele gera O que é incubação também? Vamos revelar um pouco. A gente tem aqui na cidade 3 incubadoras de empresas, né? A experiência que eu tive foi na incubadora da Inovo, que fica lá no prédio da Fundação Unirg, na Pará. A incubação, ela te dá um suporte através de mentoria. Só pegar esse momento. É porque você falou que são 3. Porque sim. a gente acaba... Às vezes a gente vai falando e esquece de explicar. As 3 estão onde? Então, eu não sei o estágio das outras 2. Eu sei que a gente tem uma da UFT e tem de economia criativa, se não me engano, fica aqui no IFTO, aqui perto, né? Então, a gente tem esses 3. Da Unirg. Então, é da Unirg, chamado Inovo. A UFT, que chama... A BIT. Agora da UFT, você falou o nome? É o IFTO? É de Economia Criativa. De Economia Criativa, tá. Muito bom. Confirmado aí. Então você estava falando da importância da incubação. Então, a incubação, ela foi... O que a gente chegou lá, o que a gente recebeu dessa incubação durante todo o processo? A gente recebe uma assessoria para que a gente consiga desenvolver o nosso negócio. Então, ao invés, a gente... O que a assessoria faz? Ela te ajuda a não perder muito tempo em alguns processos e a ter clareza na hora de você tomar algumas decisões, principalmente a assessoria contábil. Aí eu queria mandar um abraço pro professor Vitor, porque ele é excelente, gente, vocês têm que convidar o professor Vitor. Então não tem custo de... Tem custo. A incubação, ela pode ser em 2 formatos. Ela tem a incubação interna, que foi o nosso caso, e tem a incubação externa. A interna, ela te tem uma taxa de 20% do salário mínimo e a externa tem 10% do salário mínimo, que é um valor muito inferior a você alugar qualquer espaço na cidade. Mas o custo, então, aí é o custo de você estava falando que é assessoria contábil? Isso. Então, não tem custo na assessoria contábil, não? Não, você só paga a taxa de incubação, que é de manutenção ali do espaço. Que é esse que você estava falando, né? Manutenção dos custos básicos da incubadora. 10% de um salário mínimo. Isso, que é a incubação hoje tá externa. 130, né? Isso. E 20% para a incubação interna de quem vai ficar lá, né? Porque gera alguns custos do espaço. A sala é climatizada, cada um tem seu ar-condicionado. Né? Então, de qualidade. Então, a gente tem ali assessoria contábil, né? Para gestão administrativa, se você precisar de jurídica também, parceria com curso de jornalismo. Então, tudo isso vai proporcionando você acessar várias oportunidades e a desenvolver vários projetos. Além do mais, a gente teve a oportunidade que uma das turmas de contábil fez um projeto, né, de avaliação e desempenho
Então, a gente conseguiu medir o nosso desempenho através dessa parceria, né? Eles vieram e fizeram uma análise sobre a nossa empresa. E também participar de ações fora da incubadora. Né? A gente já foi para Agrotins, através da incubadora. Então, muitas dessas ações ou não tem custo nenhum, ou tem um custo muito baixo. Porque aí a incubadora ajuda no deslocamento? Ajuda, por exemplo, no deslocamento, a gente teve ajuda para o deslocamento, para levar o material, de montar lá o estande, depois trazer tudo de volta. Esse ano eu não participei, mas no ano passado eu fui. Não pagamos assim, uma taxa para ficar no estande, então existe esse apoio. Aonde a Inovo consegue ir, ela leva todos os seus parceiros. Ano passado na Grupiteng a gente esteve lá. Então é uma série de oportunidades que você tem que buscar também em parceria com a incubadora. Então, se eu preciso de algo, né, que a incubadora ainda não veio me ofertar, eu posso chegar na incubadora, né, com a coordenação e apresentar uma proposta, e eles certamente vão acolher e tentar ajudar da maneira mais viável possível. Né? Então, a incubadora é isso, ela te apresenta também, te introduz no ecossistema. Através dela você participa de ações que você não tinha conhecimento, que você não sabia que ia acontecer aqui na cidade. E se conecta com outros municípios, como eu já fui para Paraíso. Então, assim, é muita coisa. Quando você começa a participar, você descobre toda a rede de apoio que está estruturada para te receber. Né? Então, faz total diferença você ser um empreendedor hoje sozinho no seu negócio, abrir minha loja, ou eu procuro uma incubação onde eu vou descobrir essa rede de apoio local aqui que vai me fortalecer o meu negócio. No caso da incubação, ela tem um tempo específico para a empresa que é importante porque nós estamos aqui na universidade e pode ser que os alunos se interessem a montar sua empresa. Foi falar das 3 principais, né? Então tem opções para isso, mas como é que a incubação fica? Quanto tempo ali? Pode ficar mais de 2 anos, 3 anos, 4 anos? Ou não? Há um limite de que a empresa fique ali até se conhecer, capacitar, depois ela tem que ir para o mercado mesmo? Ou não? Como é que... Fala um pouco sobre isso. A incubação, eu acredito que o próprio empreendedor, ele vai saber o tempo dele sair ou de permanecer. Geralmente a empresa fica uns 2 anos incubada. Esse período ele pode ser muito maior, principalmente se for uma startup, porque ela está sempre modelando. Ou ele pode ser um período muito mais curto, se você já tiver atingido ali o patamar de seguir um próximo passo dentro do seu processo. Certo. E além da gente ter as incubadoras aqui na cidade, a gente tem que olhar também para fora. Hoje a gente tem vários editais, né, e tem vários tipos, edital de fomento, para financiamento, e edital também de aceleração. A minha empresa acabou de passar na primeira fase, né, da aceleração da sinergia, e a gente vai agora entrar na segunda fase, espero que a gente passe. A concorrência diminuiu muito, somos a única empresa do Tocantins que conseguiu passar nessa fase. Então, você vai entendendo os passos que você vai dando. Não tem uma fórmula certa. Para o seu negócio dar certo, fique 2 anos incubado, não. Não é engessado assim. Não é engessado. E como é que está hoje? Vocês continuam na incubadora? Está incubado? Isso. Você viu que tem uma palavra nova, né? Eu pensei que você ia perguntar. Aceleração. Aceleração. Que ele perguntou incubação, aceleração depois. Então, a gente está nessa transição de já ir para o processo de acelerações. A gente já participa de editais, a gente já estruturou o nosso negócio, os sócios já são bem amadurecidos quanto a isso, né? A gente já está nesse processo de não precisar tanto da incubação. Você já está saindo, né? A gente está nessa fase. Né? E o que é bom, porque quando você sai, você dá oportunidade para novos negócios. Exato. Né? O que é de diferencial da incubadora da Unirg é que ela tem o edital que é aberto o ano todo. Então, a qualquer momento, alguém pode submeter a sua proposta e participar.
Então, assim, a gente está nessa fase, aí já falando da aceleração. A aceleração, que é a aceleração? Ela quem é de startup está muito acostumado a ter contato com isso, faz parte. A aceleração, ela visa amadurecer o seu negócio. Né? E cada entidade que coordena uma aceleração, ela vai ter um perfil diferente. O ideal é você ler os editais e entender se aquele edital, de fato, tem relação com o que você quer para o seu negócio. Por quê? Porque uma aceleração é um processo que você vai ter mentorias, vai ter possivelmente contato com investidores, e esse processo ele vai gerar para você uma dedicação de tempo, de bastante tempo, né? Durante um período. Então, se você não estiver de fato comprometido com esse processo de mentorias, porque aí o que a mentoria vai fazer? Você vai ter um momento com o seu mentor, onde você vai desenvolver e amadurecer determinada demanda que o seu negócio precisa de amadurecer, e depois você vai colocando aquilo em prática. Então, a ideia é que ao longo do seu processo, você vai evoluindo, você dê um salto significativo. Uma empresa que passa por uma aceleração, ela geralmente dá esse salto de maturidade. Né? Então, é importante você entender se está no seu momento de fazer uma aceleração, e aí você pleiteia uma aceleração. Algumas, elas são financiadas, né? Então, dá até alguma... são os editais de subvenção, né? Alguns editais, eles só vão te dar o recurso, né, com alguma assessoria. Outros vão ser mentorias que no final você pode ter ou não algum recurso ali. Sim. E essas oportunidades, quando você já amadureceu o seu negócio, tem clareza, né? Aí eu já estou falando de negócio mais amadurecido, né? Esse perfil de editais. Certo. É muito mais fácil você passar. Né? Então, além da gente desenvolver serviços na área de comércio exterior, a gente também presta alguns serviços de inscrição e editais, que aí começa olhando lá dentro da empresa, vendo se ela tem o registro financeiro dela, e aí fazendo todo o processo de inscrição, né, para que ela consiga de fato ser aprovada naquele edital. Então, assim, eu inscrevi a empresa em poucos editais no último ano. Esse que a gente passou agora foi desse ano. Mas por quê? Porque o meu foco não era participar de edital. Eu já estava participando de outros projetos ano passado que demandavam, assim, fazer muitas mentorias, muitas viagens a Palmas, né? Então, assim, você tem que ter clareza e objetivo para onde você está andando, aonde você quer chegar, né? Porque o seu tempo, ele é muito importante para o seu negócio. É o empresário que vai definir o momento de saber se está na hora de sair da incubação, que você está falando. Exatamente. E fazer a aceleração. Exatamente. Na aceleração, nós falamos de tempo, né? 2 anos, incubação. E na aceleração, é mais ou menos isso ou menos? A aceleração, geralmente, é menos. Menos. Mas isso varia bastante da entidade que está fazendo a aceleração. Proposta do trabalho, né? Exatamente. Também, né? Então, por exemplo, essa que a gente passou da Sinergia, ela tem uma proposta de 4 meses de mentoria. 4 meses. Outras empresas vão passar por uma aceleração de 6 meses. Outros editais vão ter de 9 meses. Mas acaba que parece que é menor, né? O tempo, menos de um ano. Né? É menos de um ano, né? 6 meses. Né? E você falou Sinergia é uma empresa que está fomentando? Não, Sinergia é um dos editais que a gente participou, né, da Jornada Amazônia. É só para quem está na Amazônia Legal? É só para a Amazônia Legal. Estou bem focada só em... É qualquer ramo, né? É, qualquer ramo. Dentro da Amazônia Legal. E aí você tem ali empresas em vários estágios, não necessariamente no mesmo estágio que a gente está. Sim. E aí pode ser produtos, serviços diversos. Então vocês estão prestes a ser, né, acelerada. Mas tem dizer, aceleração, né? espero, tem aceleração que é para a empresa que está na fase de fazer o MVP, que a gente chama, né? Que é de testar o produto. Outras que não é nem na hora de você testar o produto, mas é uma aceleração voltada para quem ainda quer criar um produto.
Né? É um leque muito ainda, grande, né? na fase de ideação. Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu acho que é bem interessante, que isso já surgiu há alguns anos, voltado para startups. Né? Tanto que a gente hoje já tem até o marco legal das startups. Sim. Mas esse processo todo deixou de ser voltado só para startups. E aí eu vejo muitas oportunidades também no mercado internacional. A gente tem fundos internacionais, editais internacionais de fomento. E agora a gente está num momento muito importante, que o mundo voltou a investir na Amazônia. Vários fundos foram desbloqueados. Então a gente já vai ter a COP30 aqui do nosso lado, que é no Pará. Belém, né? Exatamente. Então é a hora da gente aproveitar esse momento e investir focando na Amazônia Legal. É bom dizer também, outra terminologia que a gente gosta de falar, assim, aqui no podcast, as palavras que vão surgindo, a gente vai tentando, né, dar um conceito, né? Então, startup a gente sempre escuta, né? O que é startup? Startup, então, é uma empresa inovadora, né? Exatamente. É importante a gente dizer, porque às vezes as pessoas, o que é startup? Toda hora eu escuto isso. Mas o conceito é uma empresa que está se reinventando toda hora, fazendo as inovações necessárias que o mercado requer, né? Então é bom para todos ter essa ideia de conceitos que ela consegue definidos. Fazer uma produção escalada também, né? E mais ágil, né? Exatamente. Uma empresa. E também tem um outro item também, né, Marlene, que é a questão de tempo, né? Faturamento e tempo, né? São os conceitos de empresas startup que chama, ou empresas inovadoras, que tem esses critérios, ser escalonável, não muito velha, né? Sentido assim, e com essa geralmente essas empresas, roupagem de ser ágil. Exato. Geralmente as empresas em soluções. Eles estão preocupados em atrair investidores para os seus negócios, né? Então a gente só dando uma ilustração, igual no Shark Tank, né? Eu quero trazer um tubarão aqui para o meu negócio para que ele possa investir e dar uma alavancada. Então, são empresas que outro ficam conceito, tubarão. Já ouviu falar, Lucas? Vai ficar definido. Já é aquele peixe, né? Sim. Então, estou tentando não falar uma linguagem. É o jargão lá. Mas esse programa ele é bem interessante, muita gente fala que não é desse jeito. De fato, né, existem vários tipos de rodadas de investimento, rodadas de negociação, mas a ideia básica é exatamente essa, você trazer algum investidor que ele vá somar na sua equipe e vá trazer também recurso financeiro para o seu negócio dar um novo salto. Né? Então você vai crescendo muito rápido. A startup ela tem isso. Hoje você não tem nada, de repente criou um negócio, daqui a um ano você já está gigante. Né? Então, e não é só ligado à tecnologia. Né? Então, assim, tecnologia da informação, mais precisamente. Né? Empresa de serviços de TI, ou então porque é um banco, criou um software. Não, existem vários negócios hoje que se caracterizam uma startup. Né? Muito bom. E, Marlene, vocês também trabalham com cursos, né? Isso. Você também. Fala um pouquinho pra gente aí quais são como é que funciona, né? Então, aí eu acabei começando falando da Amazônia Comex, nem falei tanto, né? A gente foi levando para outro lado. Mas tá indo bem, tá bom o tema. Então, aí a minha empresa, a gente faz processos de importação e exportação. Então, a gente faz o frete internacional, cuida do desembaraço aduaneiro, que é junto à Receita Federal, cuida de tirar certificações para que a empresa e o produto estejam adequados para o processo de exportação, prospecta o mercado para conseguir fazer a venda desse produto no mercado internacional. Da mesma forma, a gente desenvolve fornecedores, seja nacional ou internacional, que é através da importação. Para isso, a gente tem uma rede grande de parceiros dentro da área de operação logística e de desembaraço aduaneiro também. Além de tudo isso, a gente desenvolve alguns cursos na área de importação e exportação. Tá? E a gente recentemente desenvolveu um portfólio de cursos em parceria com a empresa Fortune, que também é mais uma empresa incubada lá na Inovo, né, nossa parceira, e gerenciada por uma mulher. E esse portfólio de cursos, ele inclui... Deixa eu pegar uma colinha aqui, gente, que não dá para lembrar de tudo. Não, beleza, pode ficar. Então, a gente vai lançar
agora em julho, agosto e setembro, algumas turmas voltadas para desenvolvimento de plano de negócios. Tá? Então, o que a gente quer? A gente quer explicar para quem tem uma ideia e quer colocar o seu negócio em prática, ou já tem um negócio, mas não fez plano de negócio, está meio perdido, as contas da empresa estão misturadas com as contas do empresário. Então, a gente quer ensinar essa pessoa o que é o plano de negócios e que essa pessoa saia de lá com o plano dela. A gente vai ensinar, vai dar a teoria, a gente vai participar ali de uma mentoria para ela construir o plano de negócio. Então, a gente não quer só ficar dando uma consultoria, não é só dar uma teoria, não. A gente quer que a pessoa vá para as nossas oficinas, os nossos cursos e saia dali com algo de valor. Fluxo de caixa, por mais incrível que pareça, a gente encontra muitos negócios que não fazem fluxo de caixa. Mas eu não gastei nada hoje. Mas você gastou gasolina para chegar aqui, você lanchou, tem que você anotar comprou um tudo. cafezinho, é tudo. E é um alto índice de empresas que quebram por problema no caixa, né? Porque não tem um controle eficiente. Faltando caixa. Não falta gestão do caixa. Falta gestão, porque até onde você teve lucro? Quanto que você lucrou hoje? Você não pode deixar fechado. Tem que entrar no número mesmo, lançar despesa, entrada, todos os dias. É um trabalho, né? Todos os dias, toda hora. E não precisa ser igual para todo mundo. Eu falo assim que quando eu vou trabalhar uma empresa, olhando o fluxo de caixa, você precisa identificar qual é a melhor forma de você fazer. É anotando vários papelzinhos e no final do dia lançar? É baixando um aplicativo que hoje tem vários gratuitos que você pode utilizar no seu celular e lançando tudo? Né? Vamos desenvolver qual é a melhor forma? Vamos modelar um fluxo de caixa para você? É um caderninho, né? Tem um caderninho, existem várias formas. Aí vai depender. Tá registrando. Importante você registrar. Curso de vendas porque que a gente observa? Muitas empresas, elas têm seus funcionários, têm um bom produto, só que a sua equipe não é uma boa equipe de vendas, não sabe dar um bom atendimento ao cliente, né? Esse relacionamento com o cliente, ele precisa ser bem desenvolvido e também a empresa precisa ter suas metas de venda, precisa transmitir isso com clareza para o funcionário. Marketing digital, também a gente vai trabalhar, vai ter esse curso. Então, a ideia é que você que não saiba de nada, entenda o que é o marketing digital e entenda o mínimo que você precisa saber para se posicionar, pelo menos nas redes sociais, atendimento e relacionamento ao cliente e currículo. Como que você pode elaborar um bom currículo, como você pode estruturar o seu LinkedIn para que ele fique atrativo e você consiga oportunidade. E aí eu falo oportunidades não só aqui em Gurupi. Tá? Hoje a gente tem muitas empresas hoje, elas já estão com trabalhos, um quantitativo fixo, tá? do quadro dos seus funcionários como home-based. Então, o que é isso? Trabalho home office, trabalhar em casa. Então, você pode estar aqui em Gurupi, curtindo a sua família e ganhando de uma empresa em São Paulo, ganhando de uma empresa em Curitiba. Isso foi bem fortalecido no período da pandemia, né? Exatamente. Que o mundo se reinventou, né, para tocar a vida. E foi todos nós, todo segmento, né? O professor teve que se adequar para dar aula. Os computadores, os alunos teve que se adequar para poder também aprender via online, né? Não é fácil, mas é interessante que toda essa situação traz um momento diferente de crescimento, né? Eu acho que acaba que a gente aprendeu muito também, né? Teve sofrimento, teve perdas, mas também esse momento acabou que saiu da aquela zona de conforto, criar modelos que funcionem. E surgiram novos negócios. Surgiram se você trabalha home office, você às vezes ganha uma bonificação válida para curtir uma viagem, enfim, para fazer coisas que... E no caso nosso aqui, que a gente tem um ensino mais presencial, né? E sempre tem, pela legislação, a possibilidade de dar uma certa carga horária online, né? Mas na real, antes da pandemia, era mais semipresencial, né, Lucas? Mas hoje, ela acabou transformando a realidade e saber que isso é fácil. Hoje, o UFT dispõe de sistema, né, que permite, que auxilie no ensino.
Então, só um parênteses que eu acabei te colocando, mas acaba que é interessante, porque mas realmente abriu portas. Né? Abriu portas. Hoje você consegue ter internet em regiões que antes não tinha. E isso faz com que crianças não precisem andar a pé 2, 3 horas para estudar. Exato. Então acaba, então, assim, pode ser que pra gente que esteja nessa correria do dia a dia, a gente sinta levemente. Mas impactou muito em outros setores, em outros lugares. Mas você estava falando dos cursos, né, Lucas? Esses cursos é para quando? Para os próximos meses? Isso, a gente vai ter todo esse curso, tudo que você falou aí é o que está sendo lançado, né? Sim, a gente vai lançar ainda, né? Que está em trabalho. Para vocês. Aproveitando aí vai sair coisas novas aí na Amazônia Comex, junto com a Fortune, que é uma oportunidade de conhecimento, de empreendedorismo, aplicação das ferramentas de gestão, né? Vamos dizer assim. Aí vão lançar para quando? A gente vai ter turmas em julho, agosto e setembro. Então, eu já queria até compartilhar com vocês, né, que a gente tem ali um momento de sorteio. A gente quer sortear 2 vagas para participar de qualquer um desses cursos. Então, a pessoa que ganhar, né, as pessoas que ganharem, elas vão poder escolher qual curso que ela quer fazer e vai escolher qual turma ela quer entrar, se é julho, agosto ou setembro. Ou setembro. Muito legal. Nós agradecemos, né, pela oportunidade. Com certeza, a gente vai usar aqui o Fala Consciência para ter essa oportunidade com os nossos ouvintes, né? É isso aí. E a gente vai divulgar, né? Vamos fazer o sorteio. O Lucas é o cara bom. É o cara do sorteio, gente. Vai fazer. E quem não... Assim, nem todo mundo vai conseguir ir pelo sorteio, né? Quem não conseguir, como é que faz para... Então, quem não conseguir, eu já vou deixar aqui meu contato, tá? Pode chamar no WhatsApp. É o 639-8489-1629. Vai falar diretamente comigo. Ou pode mandar um e-mail para a empresa, amazoniacomex@gmail.com. A gente conversa e se precisar de uma consultoria, uma mentoria, algo específico para o seu negócio, a gente também pode desenvolver. E se tiver algum produto ou serviço, está interessado em fazer exportação ou precisa importar algum item, pode conversar conosco sem compromisso. A gente faz um estudo. Atualmente estou desenvolvendo um estudo para importação de sementes de dendê de um cliente do Pará. Importar. Então, seja para importação, seja para exportação, né? A gente pode conversar e desenvolver essa parceria. Costumo dizer que os clientes são parceiros, porque eu prezo muito por essa relação. E tem Instagram também, né? Tem Instagram, qual que é o Instagram? Amazônia Comex. Amazônia Comex. Então pode ser também acionado pelo Instagram, direct que a gente responde também. Exato, então, interessante. Legal. Então nós vamos ter essas 2 vagas, né? 2 vagas garantidas para quem vocês sortearem. Tá? Pode passar para a gente que a pessoa vai escolher quando ela quer fazer o curso e qual curso que ela quer fazer. E Marlene, e esse curso aplica-se para diversos tipos de negócio, né? Diversos tipos de negócio. Não tem assim, a área de tal coisa, não, outra. Não. É para empresário, de maneira geral, né? Um cara que quer aprofundar sobre as ferramentas de gestão. Sim. Está aberto para esse tipo de aprendizado, né? Prático. Para quem tem só uma ideia e quer colocá-la em prática, para quem já tem um negócio rodando e precisa ter essa clareza, porque muitas pessoas elas abrem o seu negócio e elas só abrem o seu negócio. E aí depois que já está rodando que ela descobre, vai colocar né? as ferramentas. Até recentemente eu fui a Peixe e aí a gente foi num restaurante e o que foi muito engraçado é que o restaurante estava bem estruturado e o dono falando que ele abriu o restaurante, mas ele não acha cozinheiro e nem garçom. O restaurante precisa do então, se ele não, ele tem um estabelecimento estruturado, que ele fez um bom investimento, mas ele não tem garçom e nem cozinheiro. Então, são detalhes que ou você desenvolveu o seu planejamento, ou seja, seu plano de negócios antes do negócio rodar, ou você vai precisar estruturar seu planejamento estratégico e fazer com que o negócio aconteça. Né? Então, isso aí vai ser caso a caso. É muito importante. Marlene, uma dúvida que eu tenho aqui, falar. quando você estava falando que a tua empresa
ela faz a conexão, né, pensando no sentido de exportação. Quanto tempo consegue, tipo, concretizar, em média, um negócio assim? Vamos supor que uma empresa tem interesse de fazer e não se sabe nada, só quer contratar vocês assim. Aí quanto tempo que vai esse estudo e traçar as metas dessa parceria? Porque é muita coisa, né? Tem uns detalhes. É muita coisa. Precificação, que é diferente, você tinha falado, né? Então, assim, depende muito. Vou te falar que em pouco tempo, digamos que em 2 meses você já consiga. Mas depende se o negócio está amadurecido. E não importa o tamanho do negócio. É negócios pequenos que já estão amadurecidos. Pode ser que seja um pouco menos, um pouco mais. Porque eu tenho que saber se o produto ele já está com as certificações necessárias. Né? Se é uma empresa de software, ela não vai precisar se preocupar. Mas se é uma empresa... Porque não tem, né? Porque não vai precisar. Não tem necessidade de certificação. O serviço dela não precisa de certificação para exportação. Mas um sabonete, será que precisa? Pois é, qual que seria as certificações comum, vamos dizer assim? Olha, ou de um certo grupo, segmento que você lembra? Olha, geralmente produtos alimentícios e produtos que envolvam a saúde humana, eles envolvem certificação. Então, é certificado sanitário, né, fitossanitário, rastreabilidade, né, tudo isso a gente já são documentos, tá? Que a empresa já tem. Quando ela estava fazendo, por exemplo, sabonete, né? Ela tem toda a fórmula documentada lá, né? Uma coisa que é bem interessante quando eu pego um cliente que ele está bem no comecinho do negócio, ele pode desenvolver o negócio dele tirando só as certificações do município. Mas se ele já quiser exportar, ele investe esse tempo e o recurso para tirar a certificação federal, que já permite que ele comercialize em todo o território nacional e já são as documentações que vão compor a documentação de exportação do produto. Que seria talvez só adicionar mais, né? Tem mais etapas. Um detalhe ou outro, né? Certificação a gente poderia dizer, tipo assim... Por exemplo, registro no mapa, na Anvisa. Porque isso no caso do registro no mapa, na Anvisa, o próprio empreendedor ele já tem que ter isso, né? Porque ele comercializar, né? Sim. Então essa certificação ela já faz parte do produto, porque para ele poder vender mas aí você, nacional ele tem que ter. Agora depende, se ele está certificado para comercialização local, né, no município, no estado ou a nível federal, né, a nível nacional. Então, depende desse tempo. Então, é um pouco complexo te dizer assim, exatamente o tempo, porque varia de negócio para negócio. Tá? É só qual é o diferencial? Vou te responder de uma maneira diferente, que não tem como ter uma resposta muito certa, muito precisa. Eu foco bastante em qual é o seu objetivo e como que a gente consegue fazer isso com o menor custo possível. Então, essa aí eu acho que é a sua resposta. Tá? Então, se eu tenho um portfólio com 4 produtos, qual deles que eu vou precisar, eu preciso tirar a certificação de tudo, partir do zero com tudo, formar o preço de exportação de tudo, qual tem maior demanda internacional, qual que eu vou conseguir atender as normas. Então, eu vou procurar por esse caminho para colocar o primeiro produto no mercado internacional. Faz o primeiro, né? Exatamente. Você sabe o caminho de E aí casa, você automaticamente vai ter uma margem de lucro que vai ser bem significativa e vai justificar você continuar investindo na sua cadeia da exportação. Então, assim, são estratégias que a gente utiliza para encurtar o máximo possível, não só o custo, mas como esse tempo da gente conseguir iniciar as exportações. E assim, porque a empresa grande é mais fácil imaginar, né? Já sabe até, né? E assim, tem escala, né? Consegue... E por o pequeno dá também, assim, você falou agora. Também. Mas é mais esse difícil. É o ponto, né? É mais difícil, assim, tem que ter um mínimo também da produção, porque também... Sim, geralmente a gente fala que 20% a 30% da sua capacidade produtiva é destinada à exportação. E se for serviço, né, que você tenha esse percentual, digamos, de horas ou de
horas, né, do profissional dedicado ao processo de exportação. Até porque a gente não quer que o seu produto falte na prateleira do seu cliente, porque é ruim para ele. Então, ele não vai dar continuidade na parceria com você. Você não consegue suprir a necessidade dele. Né? Então, mas não existe uma regra. Então, se você tem uma capacidade de produção que ela é baixa, qual é o canal de comercialização que você vai utilizar? Eu trabalho com sabonetes artesanais. Eu vou competir com Adobe? Não vai competir com Adobe no mercado internacional, né? Essa é uma marca que faz em escala, você não. Quais são o seu produto é artesanal? Ele tem algum benefício para a saúde? A gente começa a analisar o produto. Vamos cadastrar no e-commerce internacional voltado a produtos veganos, se for o seu, ou voltado a cosméticos naturais. Né? Então, a gente vai entendendo bem do que é o produto e vai desenvolvendo caminhos que sejam mais tranquilos, né? E que gerem um resultado em curto prazo para a empresa. Outra dúvida curiosidade que eu tenho, por exemplo, vamos supor que a gente tem interesse de fazer... Vamos pegar a ideia do sabonete. Do teu presente. Sabonete. Como a empresa produtora desse sabonete, ou você poderia dizer a Amazônia Comex participando disso, como é que é encontrar os interessados lá? Na real, tipo assim... você fez uma pesquisa ali, usando os sites da Apex e tal, que é questão prática. Aí vem vocês da Amazônia Comex fazendo essa execução, né, com a parceria. Como identificar a pessoa que tem interesse pelo sabão, assim, na prática, no determinado país? Digamos que você vai fornecer para uma rede de lojas comercializar. Isso, sabonete. Né? Então, assim, ou um distribuidor. A gente vai procurar o perfil do seu cliente ideal, que vai ser essa rede de lojas. Aí, no caso, seria a Amazônia Comex faz isso. Isso, eu faço essa busca. A gente vai procurar qual é o cliente, né, com seu perfil, que são uma rede de lojas ou distribuidores que vai comprar em volume, né, nos países que você tem interesse. Ou no país de interesse. Ou no país que tem uma certa oportunidade. Eu falo interesse porque previamente a gente já vai ter desenvolvido o mercado ideal para você. Pode estar vendendo sabonete lá, mas seu sabonete é diferente, né? Sim. Da Amazônia. Legal. Da Amazônia. Então, por exemplo, esse hidratante aqui, que é de sálvia com jatobá, é um diferencial. Ele por si só já está se vendendo. Então, a gente vai entender já é quais são... né? A gente precisa olhar os diferenciais competitivos do produto. Que ele vai também nos dar o caminho ideal para a gente seguir na estratégia. Vai agregar um certo valor. Exatamente. Nosso foco é sempre focar na agregação de valor do produto. E aí, sim, a gente vai pesquisar nas plataformas. Aí, enfim, a OMC, dentre outras entidades, oferecem diversas plataformas, inclusive tem plataformas particulares, com base de dados de fornecedores, né? Tem também cadastros que a gente faz para encontrar potenciais importadores, né? Eu falo no mercado de destino, que querem fazer negócio com o Brasil ou que já importam do Brasil. Então, a gente acessa essas bases de dados e faz esse contato. Esse contato, às vezes, a gente desenvolve em parceria com uma Câmara de Comércio, por exemplo, né? Aí, no caso, vocês fariam uma apresentação para ele do produto? Exatamente. Você faz uma reunião online, Sim. né? É claro que é feito todo um processo de desenvolver um material promocional adequado para se apresentar, né? E esse contato ele pode ser de várias formas. Pode ser através de um representante comercial naquele país, pode ser via e-mail, agendando uma reunião, pode ser através de uma rodada de negócios ou uma feira internacional. Que vocês promovem, né? Pode Sim. promover, né? E no caso, assim, há o caminho oposto? Tipo assim, o país... vamos pegar, por exemplo, a Colômbia. Está interessado no sabonete da Amazônia? Tem um caminho de lá para cá? Existe. No sentido assim, existe o interesse deles. Será que tem alguém na Amazônia que está fazendo sabonete diferente? Eles procuram alguém aqui? Existe. Existe esse caminho oposto, né? Existe esse caminho. O que nós estamos falando daqui para lá, mas também... De lá para cá. Então, quer dizer, a ideia é que se encontram, né? Há interesses mútuos. Principalmente se for produtos
exclusivos da região da Amazônia. Que se diferencia deles, né? Se for da região e amazônica... atende a necessidade específica ali do país, né? Legal. Então é juntar o útil ao agradável, né? No sentido assim, né? Buscar conversar, e vocês têm esses canais bem estabelecidos. Sim. Né? Essa é a diferença. Não precisa ter medo de exportar. Tirar da Porque quando você exporta, da mente digamos, esse medo, se a gente né? fosse exportar, por exemplo, um lote de um pallet fechado de sabonete, você ia vender um volume grande de sabonete e você ia fazer uma única venda. Quando o produto ele entra no processo, né, do frete em si, já está tudo organizado, já está ajustado o pagamento, documentação, você só acompanha o fluxo da carga. Então, muita gente, quando começa a exportar, fala, olha, é muito mais fácil exportar do que vender no mercado interno. Então, até você tem fácil, esse benefício. Né? Já vejo a quantidade. Né? Legal. Bacana demais. Lucas, você tem mais pontos aí pra gente tratar? A gente já está avançando o tempo, né, Alex? É um assunto interessante. Eu acho que a pessoa que está produzindo o sabonete vai se interessar. Sim. Porque nós usamos muito ele como exemplo. O hidratante eu também gostei. O hidratante. O gel também, o álcool em gel. Gente, muito obrigada. Fico muito feliz de ter recebido esses presentes, porque eu valorizo muito o que é desenvolvido na academia, né? Então, muitas startups, elas são criadas... Né, através dessas ideias, né, que se conectam também com as necessidades da comunidade, né? O álcool em gel, por exemplo. Foi muito bom e foi muito usado, né? Aqui teve muitos professores que fizeram álcool em gel na época da pandemia. Então esse projeto começou na época da pandemia, né? Porque faltou o material, né? O polímero lá do álcool em gel, e o pessoal, não, vamos fazer com que tenha aí, o carbopol, né? O pessoal, vamos fazer com que tenha, ainda tinha um pouquinho lá, enfim. E foi aí que começou esse projeto. Eu acho que esse é o diferencial das universidades. É que quando precisa, ela faz acontecer. A ciência. A ciência salvou o mundo. Tá aí. A ciência está salvando. Salvou o mundo. É verdade. Quando as vacinas, né, Alex? As a vacina da Antig, né? Fazer mexendo da Antig. Muito bem, Luiz. Bem lembrado. É o caminho. Marliene, então, assim, nós agora vamos para a última fase, né? Em que a gente faz uma pergunta para você no sentido assim, tem alguma coisa que a gente não abordou e você queria falar? Se não, você fique à vontade também para falar assuntos que você queira desenvolver mais um pouco. Tá bom? Tá, deixa eu ver. Acho que, gente, eu falei tanta coisa. Assim. Nós passamos pela questão da Apex, né, de APEX, os projetos, e falamos da Amazônia Comex, né? Então, um incentivo à galera que está querendo transformar esses projetos de extensão em produto inovador, incentivar essa turma aí. Os alunos que queiram se ingressar nas universidades, né? Iniciar. Então, você é uma pessoa especial para falar isso, porque você é formada numa área estratégica, né? Relações internacionais. O engraçado é que quando eu fazia a faculdade, as pessoas falavam assim, nossa, mas relações internacionais não foca em nada. Vai perder esse diploma, não vai servir para nada essa faculdade. Porque você não foca em nada, o negócio é você focar. Ou é contabilidade, ou administração, ou engenharia de alguma coisa, né? Ou vai fazer medicina. Agora, fazer faculdade de relações internacionais não vai te levar para lugar nenhum. Então, já que é para motivar aqui, as minhas irmãs e eu, nós somos as primeiras da nossa família, né? Junto com a minha prima, a entrar na faculdade. Enfim, na minha família todo mundo só casava cedo, tinha filhos, eu falo assim, primos, né? A avó sempre cobrando o bisneto, mas a gente focou em estudar, e isso fez total diferença pra gente, né? A minha faculdade, na época, não tinha na universidade pública, quando eu fiz, também não vou dizer o ano, né? Sim. Mas eu fui bolsista do ProUni 100%. E aí eu passei no FRJ, mas eu tinha colocado psicologia. E aí eu já tinha começado um semestre de relações internacionais, já tinha me apaixonado, então nem quis saber mais da universidade pública. Eu acho que a gente tem que saber fazer as escolhas na sua vida, né? Então, na época todo mundo, se você passou na pública, vá. Não, mas
eu já sabia o que eu queria fazer, né? Então a gente não seguir só pelo que as outras pessoas vão dizer para você, Exato. mas dentro do que você vai estudar, você tem que ter aquela veiazinha empreendedora para si mesmo. Escutar essa voz, né? Exatamente, porque você é que vai se inventar no mercado. Daí o que eu acho que é bem interessante, o profissional, quando ele está terminando a graduação, ele tem que ter passado um pouco pelo mercado, né? Na minha época eu trabalhava, fazia faculdade de noite e eu comecei a fazer um estágio voluntário, porque não era obrigatório um estágio, mas eu queria ter essa experiência e isso fez diferença para mim. Então, acho que os universitários hoje, né, eu sei que o pessoal faz aqui faculdade integral, alguns cursos vão deixar de ser integral, mas independente disso, experimente, porque quando você sai da academia, o mundo comercial, o mundo empresarial, o mundo executivo, ele é bem diferente. Né? Então as indústrias elas vão ter um perfil, um olhar, né, e vão exigir algumas coisas de você. É muito importante também participar de eventos, se conectar com quem está fora aqui da sua rede, né, que você já está acostumado. Então, experiências em outros estados. Eu tive oportunidade na pandemia de fazer um trabalho em São Paulo. Então, em São Paulo, eu tive contato com diversos negócios, diversas empresas. Então, assim, já estava inserida no ambiente profissional, já tinha ali um currículo já estruturado e muito bem aceito no mercado, mas fez diferença, né? Participar e entender desses negócios de São Paulo. Estive lá, fiz também algumas visitas, e isso tudo traz pra gente uma carga não só de conhecimento, mas também de network, porque você volta com outro olhar, com outra forma de pensar o negócio. O conhecimento, ninguém tira de você, né? Então, assim, quando eu pensei, o que eu vou levar? Vou fazer uma caneca para sortear? Falei assim, não, eu vou, vamos, até o Rodrigo falou, porque você não sorteia o curso? Porque o curso faz a diferença. Hoje, a gente não tem muitos profissionais na área de comércio exterior. O curso é excelente, esse curso. Então, assim, se eu quiser contratar algum profissional, eu preciso contratar remoto. Porque eu não tenho aqui ninguém capacitado. Na região, né, principalmente. Exatamente. Então, assim, quem tiver interesse também, conhecer um pouco mais sobre o comércio exterior, tiver interesse em trabalhar nessa área, porque já descobriu o que é e quer fazer, pode procurar a gente também. A gente vai bater um papo e dar um direcionamento, de repente desenvolver até uma parceria, porque para a gente é muito importante que tenham pessoas qualificadas, porque não adianta só a gente ter esse olhar. E aí eu falo que quando eu vim para o Tocantins, muitas pessoas falavam, assim, perguntavam, achando que aqui era um lugar que só tinha mato. Entendeu? Por quê? Porque já dizia aquela música que Elis Regina cantava, né? O Brasil não conhece o Brasil. E de fato não conhece. Antes de vir, eu fiz várias pesquisas. E eu achei pouquíssima coisa falando do Tocantins. Nunca tinha ouvido falar em Gurupi na minha vida. Eu também, quando eu vim pra cá, não sabia não. Então. Fiquei admirado. E de fica... Exatamente. E aí, são essas pessoas que não entendem nada sobre a nossa região, que estão prestando serviço para as nossas empresas. Então, a gente precisa ter profissionais qualificados aqui, entendendo. Porque eu falar para uma pessoa que só trabalha prestando serviço para multinacional, que tem um sabonete desenvolvido na universidade, que ele, de repente, tem uma propriedade medicinal e rejuvenesce, né? Até a pessoa entender isso, ela vai querer saber quanto que tem para investir. Nisso daqui, um estudo de mercado, tem empresa que cobra 50 mil reais. Você faz estudos de a gente faz estudo, não é esse preço não, fiquem tranquilos. Mas é muito importante, porque os projetos que você tem que fazer, né, e alguns órgãos você tem que apresentar o estudo de viabilidade econômica, né? Interessante. Por isso que eu perguntei também se a tua empresa também atua ali, né, nesse estudo, né? A gente faz o estudo. Mais uma oportunidade. Sim, a gente faz esse estudo porque é importante para o empresário ter clareza, tá? E também para a gente garantir que a gente tem essa oportunidade no mercado.
Então, assim, já vai, através desse estudo, se aproximando da sua exportação, deixando tudo muito mais claro, porque para a gente é importante que você tenha clareza do que vai acontecer. Por mais que a gente vá cuidar de toda a documentação, né? Então, é importante que você saiba todos os benefícios que você vai ter. Então, por exemplo, uma empresa que exporta, como a gente fala, indiretamente, que fornece para outra que vai exportar, ela tem o direito de ter incentivos fiscais, por exemplo. Mas muitos não recebem. Não sabem. Não sabem. E às vezes sabe, mas não questione, não cobra isso do parceiro comercial, porque ele compra muito. Então, assim, são vários casos que a gente encontra nesse perfil. Então, cada empresa que a gente conhece, cada negócio que a gente descobre, vão ter demandas que vão muito além da exportação. E aí já entra toda essa expertise aí do Rodrigo e do Eurípides somando também dentro desse processo. Às vezes a empresa precisa reestruturar o seu negócio, né? Reestruturar a formação de preço. Muitas vendem um produto e não sabem exatamente. Teve uma empresa que, olha, não, eu já tenho aqui estruturado já, eu sei exatamente quanto eu gasto, então vai me falando aí o passo a passo. Eu faço isso, aquilo. Quando o cliente... e aí? E aí eu levo no correio. Qual correio? O correio que fica a 30 minutos. Você leva, não era aqui de Gurupi não, você leva de carro, vai e volta, ela é. E quanto que você gasta de gasolina? Não colocou. Não colocou. O cliente, ele não está pagando frete da Azucargo, ele não está pagando frete só do Correios Exporta Fácil. E o custo... Ele tem que pagar da hora que tu saiu. O custo de depreciação do seu veículo. Exatamente. Porque se fosse uma empresa de grande porte, fosse sair um contêiner fechado, o processo ia começar no carregamento, que era quando ela ia deixar todo o produto ali e a empresa ia colocar no contêiner, ou ela já teria colocado tudo no contêiner, a empresa ia colocar o contêiner no caminhão e ia levar. A mesma coisa tem que ser para qualquer porte de negócio. Então, aí a gente impacta em outras demandas que vão surgindo do negócio. Né? E já que você me perguntou se eu quero falar mais alguma coisa, quero. Eu tenho uma empresa que é muito minha parceira, que é de carne de jaca. Vocês conhecem? Carne de jaca? Então, eu nunca experimentei, não, mas eu já vi falar. Mas eu vou trazer. Vou trazer para vocês experimentarem. Faço questão. Pois eu já ouvi falar demais dessa empresa. A gente pode chamar também aqui, né? Poderia trazer pra gente um pedacinho pra gente provar. A Edivângela é uma pimenta? pessoa Pode incrível. colocar pimenta? Pode colocar pimenta, vai ficar perfeito. Então tá ótimo. A carne de jaca, ela é uma indústria de carne vegetal, não tem aroma de jaca, não tem sabor de jaca, é feita a partir da jaca... É tão bom já. Mas tem gente que não suporta jaca, né? Não gosta do cheiro. Mas eu achava que mas a carne, ela é nutritiva. Aí ela... Sim, mas a carne, ela é feita a partir da jaca verde. Benefícios, tá. Então, da verde. Da verde. Então, quando você tem... Ela não tem aspecto de jaca, ela não tem a textura de jaca, ela fica muito similar a frango desfiado, peito de frango. Sim. Então, assim, às vezes, se fizer uma degustação com a coxinha feita de carne de jaca e de frango... Talvez nem percebe. Eu, na época que eu tive o primeiro contato, eu preferia de carne de jaca. E aí você pode fazer vários pratos, jaca atolada, hambúrguer. Para quem não quer comer carne animal... da Amazônia Comex? Sim. Para quem não quer comer carne animal, é excelente. Mas não tem só essa pessoa que ela não quer comer. Tem pessoas que hoje elas não podem comer. E aí teve até uma vez que eu estava viajando, né, de ônibus, eu fui para São Paulo, e eu gosto de viajar de ônibus porque eu posso só carregar um monte de coisa, né? E aí eu voltei de lá, você imagina como. E aí tinha uma pessoa do meu lado, uma senhora, a gente foi conversando bastante, e ela não podia comer carne, porque ela estava fazendo tratamento de câncer lá em Barretos. E aí ela cortou a carne e ela foi tendo uma melhora muito boa. Então, assim, eu fui descobrindo esse mundo de quem come carne vegetal, né, que vai muito além do que eu só querer. Tem pessoas que só estão deixando de comer carne, principalmente à noite, só come 1 ou 2 vezes por semana. Esses índices no Brasil aumentaram muito, né? Meu pai, ele tem esse perfil, ele já reduziu,
porque por orientação médica. Então, essas pessoas querem comer alguma coisa saborosa, querem comer alguma coisa gostosa, né? Não quer simplesmente ficar comendo uma comida que tem um aspecto ruim. E a carne de jaca atende esse pessoal. A gente fornece, né, no caso, a carne de jaca fornece para restaurantes, para bares, para quem trabalha com salgados. A empresa fica em Taquarussu, lá em Palmas. Depois vocês entram no Instagram, o Instagram é Carne de Jaca. E vocês vão poder conhecer. Eu acho que a Tigem já está seguindo. Eu acho que a Tigem e ela se seguem. Seguem, acho que a Kelma conhece ela, não sei. Não, a Edivanja é uma pessoa super carismática, vocês vão gostar de conhecer. Hoje a gente falou de umas 15 empresas aqui, a gente tem que... Nós falamos bastante. A temática era essa, né? E ela tem uma história muito exportação bonita. Exportação, pra cá. Ela tem uma história muito bonita e é um produto que tem um potencial assim para exportação gigante, tá? Inclusive tem paçoca de carne de jaca. Olha só. A gente tem tá que competindo com a carne de sol de verdade, que é uma delícia. Não, agora eu tô curioso. Tem que fazer o convite para ela vir. Trazer até pra gente dar colocar um pimentinho aqui, não, Barbosa? Já provar. Marliene, assim, muito bom a nossa conversa aqui, sabe? Muito conhecimento passado aqui para todos nós, e a tua empresa e teu conhecimento na parte de exportação, ela realmente vai fazer diferença nesse ambiente que Gurupi está se tornando, né, Lucas? É verdade. Uma cidade forte em vários segmentos, né? Sim. Então, a gente agradece muito. Se tiver alguma outra palavra, Lucas, não, só agradecer mesmo por ter vindo. E infelizmente a gente tem um tempo um tanto limitado, né? A gente sempre estica um pouquinho, mas é um tema interessante, né? Tem muita coisa que a gente poderia conversar aqui. Toda vez é assim. É sempre assim. E a temática também, a gente aproveita que o podcast tem essa vocação de ciência e sociedade. Hoje foi focado a questão, né, de empresas que exportam. Para os empresários que queiram, né, Lucas, participar também aí, foi falado alguns, mas aqui em Gurupi também tem muitos que queiram tratar uma determinada temática de contribuição no Estado. Entre em contato conosco, né, o @FalaConsciênciaPDC, que a gente tem interesse sim de conversar. A gente vai conversar com muita gente da sociedade, associação industrial também, enfim, então todo mundo que vem aqui traz uma mensagem forte, e essa é a nossa intenção, de integrar ciência e sociedade, como nós falamos aqui, né? A ciência na hora que apertou, a ciência provou. Né? E a gente vai crescer cada vez mais se tiver mais conectados. Meninos, muito obrigada pelo convite. Foi realmente uma honra, um prazer muito grande bater esse papo com vocês. Foi super tranquilo. Eu te falei que era tranquilo. Eu tava com medo ainda mais, olha só. Por mim ficava mais de 2 horas aqui falando. Então... agradeço os presentes, assim, dou muito valor a esse tipo de produto. Já quero conversar com os professores, tá? Que desenvolveram os projetos. Tem os contatos, já pode me passar. E quem quer, né, exportar ou tem dúvidas, fica só pensando, será que? Não pensa não. Manda o WhatsApp pra gente, eu falo com os meninos aqui do Fala com Ciência. Isso. Que a gente conversa e vê realmente se a pessoa pode exportar. Vamos avançando, ou importar também. É isso. Beleza. Lucas, vamos agora fazer a nossa parte nosso final. Encerramento, né? Bom, então para encerrar, pessoal, lembrar das nossas redes sociais, no Instagram Fala Consciência PDC e nosso canal no YouTube também Fala Consciência PDC. E o podcast Fala Consciência está também no Spotify e você também pode nos ouvir na rádio Unirg FM 95.9. Todas as segundas às 20 horas. Isso. E o Instagram também, vamos falar o Instagram da Amazônia Comex. Amazônia Comex, né? Isso. Também da empresa que participou aqui hoje. Vai aparecer aqui na próxima câmera, Leandro. Quando você colocar aí. Beleza, então, pessoal. E esse, então, para fechar, esse que é um projeto da UFT de Gurupi, em parceria com o curso de jornalismo da Unirg. Aqui a gente tem o Barbosa representando Wesley Barbosa representando o curso, dando aqui o suporte para a gente. E a rádio também, Unirg FM 95.9. Ótimo. Então é isso, pessoal.
foi um dia produtivo. Obrigado, Marliene. Obrigada. E a todos, até uma outra oportunidade. Isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.